Dani Silva. Como é que tu começas no futebol? Comecei no futebol de cerca, ou seja, com 4 5 anos. Na altura a minha mãe queria-me colocar no desporto para que eu pudesse ter alguma atividade física e ser saudável. Acabou por acertar, porque de facto amei o desporto e pronto, sigo com ele por quase toda a minha vida. Porquê é que tu começas no Vizela? Comecei no Vizela, lá está, foi o clube aqui da terra, da cidade, neste caso, porque eu sou de Santa Eulálio, uma vila que pertence ao concelho de Vizela. A minha mãe colocou-me lá e pronto, foi aí que eu comecei a seguir o meu caminho. O Vizela teve muita importância para ti. Sim, teve muita importância porque de facto eu estive lá cerca de 4 anos, 4 anos e meio, por aí. E como eu costumo dizer, é a melhor fase das nossas vidas, que é a infância pura, onde a gente vive completamente, sem problemas, sem stress, é das melhores fases da vida. O que é que significou para ti representar o clube da tua terra? Assim, na altura, claro que foi engraçado, foi importante, mas de facto comecei a vibrar mesmo com o futebol. E aí, a partir daí comecei a sonhar, comecei a acreditar que realmente poderia chegar longe, porque de facto tinha uma paixão muito grande que se prolonga até hoje. E como é que aqui chega o Porto na tua carreira? O Porto surgiu mais ou menos aos 10 anos. Eles foram ver-me jogar, também fui visto pelo Benfica, ou seja, tive essa liberdade de escolha, de decidir entre um e outro. Decidi o Porto porque, pronto, era o meu clube de coração e da maior parte da minha família. E pronto, também era mais perto e tudo, e acabei por decidir dar esse passo. A pergunta que eu estava-te a fazer era que memórias é que te ficam da passagem para o Porto? É assim, ficam muitas memórias boas, outras menos boas, mas foi como sempre disse, tudo isso serviu para crescer como homem, como atleta, e é isso que eu levo. E tive num dos melhores clubes de Portugal, que tem uma formação muito boa e cresci muito. O que é que te fica do Porto ainda nos dias de hoje? A capacidade de resiliência. Acho que me deu muita resiliência, porque ganhei muita autonomia e responsabilidade. Foi muito importante para mim, mesmo na parte pessoal. Tu saltas do Porto para o Guimarães. Porquê? Eu decidi sair mais ou menos, penso que na altura foi ali perto de janeiro, final de janeiro. Pronto, decidi sair por decisão própria, pá, fruto de algumas coisas que eu sentia que já não me estavam a fazer bem. Decidi rumar ao Vitória. E pronto, dei esse passo porque queria novas oportunidades e novos caminhos. Como é que foi para ti representar durante 3 temporadas o Guimarães? Foi muito bom porque é mais um grande clube. Também cresci muito. Foi se calhar aí sim o clube que eu mais cresci, porque já estava a entrar ali na fase da adolescência e foi pronto, passei por bons momentos também, mas passei por muitos momentos de dificuldade, por coisas que eu não controlava. Mas aprendi a juntar tudo, a focar naquilo que eu controlava e seguir o meu caminho sempre firme daquilo que eu queria para o meu futuro, por mesmo perante todas as adversidades. Como é que o Moreirense chega? O Moreirense, eu saio do Vitória,
Entretanto, pá, achámos por bem tentar o Moreirense. E no Moreirense fui muito feliz. Fui mesmo muito feliz, joguei bastante, e a coisa começou a ficar séria. Comecei a atingir cada vez a ser, fui maior de idade, e a partir daí as coisas correram muito bem. O que é que significou o Moreirense na tua carreira? Uh, Foi, mais uma vez, como disse, foi bom, porque continuei a crescer, tive a oportunidade de jogar mais uma vez em campeonatos nacionais. E pronto, depois acabou por acabar com um prémio, que eu fui inscrito na primeira, na Liga Portugal, na primeira liga. As coisas também acabaram por não correr como eu esperava, depois o Covid e tudo, mas eu digo e tenho em mente que foi uma boa passagem. Que sentimento é que tu tiveste quando viste que foste inscrito na Primeira Liga? O próprio coordenador disse que de facto foi um prémio para mim, porque trabalhei bastante, sempre trabalhei bastante. E pronto, foi de facto, foi no meio de tudo, que já estávamos na altura do Covid, foi quando o Covid arrebentou. Foi muito bom para mim, porque foi o reconhecimento do meu trabalho, e mais uma força para continuar em frente. Como é que tu passas do Moreirense para o Lixa? Lá está. Como sabe, a formação parou nessa altura, ou seja, eu ainda era júnior, apesar de estar inscrito nos séniores, na primeira equipa, ainda era júnior. Acabei por não ter a oportunidade que queria e que esperava no Moreirense, e então rescindi. Rescindi porque queria jogar, porque queria outros desafios, porque via o tempo a passar e queria de facto fazer alguma coisa. E segue-se o lixa, porque na altura eu trabalhava com o meu PT, ele jogava lá e pronto, enquanto eu esperava outras propostas, juntamente do meu antigo empresário, fui para lá para manter a forma e continuar a crescer. Como é que foi essa experiência no Lixa? Uma experiência boa, porque convivi pela primeira vez, de verdade, num balneário sénior, durante várias semanas. Foi uma experiência difícil, porque também a equipa estava assim numa altura do campeonato um pouco ingrata, com maus resultados e tudo mais. Mas serviu para crescer, serviu para afirmar aquilo que eu queria, continuar a afirmar aquilo que eu queria do futebol, que é continuar sempre mais além. Depois, lá está, eu tinha outro tipo de propostas, inclusivamente para os Açores. Eu estava a ver na altura com o meu ex-empresário, mas acabei por me lesionar. Tive uma lesão muito grave, parti o quinto metatarso, num dos treinos individuais. Fui operado, tive 6 meses parado, então pronto, foi muito difícil, porque também foi na altura de Covid, Covid continuava a decorrer, e pronto, seguiu-se então o Vilarinho no final. Como é que foi para ti lidar com essa lesão? Ahm, as lesões é sempre difícil. Então essa aí, pronto, exigiu muito de mim porque fui operado, tive de fazer fisioterapia, tive de me focar nisso, mas aproveitei sempre, como eu digo, tudo tem um propósito. Aproveitei para trabalhar outras partes, outras componentes, como ler, perceber onde posso melhorar aqui e ali, a nível pessoal, a nível profissional, e pronto, consegui ultrapassar isso minimamente com uma boa atitude, dei o melhor de mim e continuo aqui, forte e firme. O que é que a lesão te fez pensar? A lesão fez-me pensar, ou seja, e posso já dizer, eu tive os tais 6 meses parado, e quem não é visto não é lembrado, que é a parte mais complicada. Então tive de voltar, depois também a minha ligação com o ex-empresário, e tive de começar por baixo, entre aspas, tive de enfrentar a realidade. Depois também percebi que depois, no final, quando recuperei, era a altura de jogar, de voltar a dar as vistas, de voltar a estar na montra. E pronto, seguiu-se a minha verdadeira primeira experiência como sénior numa época complementar. E como é que foi essa experiência no Vilarinho? Foi muito boa porque eu estava com vontade, com fome de jogar, após uma lesão gravíssima.
A operação que correu muito bem. Fui operado pelo Dr. Massada, que é um excelente profissional. Isso também foi um fator muito importante. E pronto, foi o ano de. Fui o jogador de revelação do campeonato. Foi um ano mesmo muito importante para mim. E também um ano muito bom a nível coletivo, que a gente conseguiu ir à fase de apuramento de campeão, Como é que te pela primeira vez na sentes, história do clube. como é que tu te sentes ao ser reconhecido como um jogador de revelação no campeonato? É assim, estamos a falar da elite do Porto. Já é um campeonato muito competitivo e para o primeiro ano de sénior é sempre muito bom. Percebi que o meu trabalho foi recompensado, as pessoas reconheceram o meu trabalho, mas acima de tudo eu voltei a jogar futebol e voltei a fazer aquilo que amava. E dei o meu melhor e para mim foi o mais importante. E depois de tu fazeres essa época de revelação, surge uma oportunidade como nunca na vida. Certo? Seguiu-se o Estrela da Amadora. Ahm, Foi também um momento, estive lá cerca de 2 meses. Agora foram dias de grande aprendizagem, mas sobretudo de superação porque fui para uma zona completamente diferente do país, morei sozinho, foi muito bom para o meu crescimento, mais uma vez, apesar de tudo aquilo que passei, eh, foi difícil, foi muito importante para mim, para evoluir. Como é que foram esses 2 meses para ti? Foram muito duros, mas guardo com boa memória, porque mais uma vez me orgulho de tudo aquilo que passei, que me tornou no homem que sou hoje. E pronto, foi uma experiência diferente, onde conheci pessoas novas, outros estilos, outros métodos de trabalho, e foi importante, mais uma vez, como digo sempre, independentemente que seja de que corra bem ou menos bem, é sempre importante para eu crescer. Como é que foi para ti regressares ao Vilarinho depois dessa experiência? Foi bom, eu regressei porque até para limpar um bocadinho a minha cabeça também, porque sei que seria a aposta do clube, voltaria a jogar, a ganhar confiança, que também era importante nessa fase. Mas foi também com o intuito de limpar um pouco a cabeça, porque de facto lá em baixo foi muito duro para mim, que eu criei bastante expectativas e não saiu exatamente como eu queria, mas a vida é mesmo assim. Que balanço é que tu fazes da tua carreira até o momento? Hum, Muita paixão pelo futebol, muito trabalho e dedicação, sempre. Todos os dias, tento ser a melhor versão de mim mesmo. Trabalho para chegar onde quero e lá no fundo tenho muito orgulho disso e vou continuar a lutar, porque tudo aquilo que eu passei me tornou em quem sou hoje. E isso é muito importante. O que é que tu dizias ao menino que começou a jogar futebol? Eh, Como eu costumo dizer, eu acho que ele é que me dizia a mim e vai-me dizer sempre, porque lembra-me da paixão. Ele recorda-me disso, de realmente fazer aquilo que eu amo, não permitir que os resultados eh, antecedam a paixão, porque realmente é isso que me move, é isso que me faz acordar todos os dias para treinar e isso de facto é muito importante, é fundamental para mim. Portanto, essa criança que eu guardo em mim é aquela que eu pretendo deixar dentro de campo, porque de facto isso era jogar com alegria e jogar livre de problemas, com a mente apenas focada ali no momento e desfrutar muito. A paixão que tu falas sempre esteve presente mesmo nos momentos mais duros da tua carreira? É assim, se lhe tivesse a dizer que nunca tinha pensado em desistir, estaria a mentir. Eu acredito que a maioria dos jogadores, mesmo os que tiveram mais sucesso em algum momento das suas carreiras, pensaram isso. Mas é como eu digo, eu acho que encarar o fracasso seria pior do que a morte, como o Kobe Bryant dizia. Porque de facto, esta palavra não está no meu dicionário e eu continuo aqui porque realmente eu acredito que haja um propósito e essa paixão nunca se apaga. Qual é assim a história balnear que tu tenhas que possas contar? Epá,
complicado, muitos momentos. E Mas se atualmente, calhar, mas se calhar o que me fica mais é ali em Vilarim. Tínhamos lá o nosso apanha-bolas, o nosso técnico de bolas, o Martinho, que o homem era fantástico. Uh, Dançava, sorria, de facto a energia dele era muito contagiante e essas pessoas têm uma grande importância nos clubes. E de facto é uma pessoa que fica na minha memória por tudo aquilo que fazia no balneário, pela forma como nos cativava e nos fazia sorrir. como é que te defines enquanto jogador? Não percebi, desculpa. Como é que te defines enquanto jogador? Como é que me defino? Sim. Uh, Essa pergunta é. Sou um jogador com uma disponibilidade física brutal, muito intenso. Com bola, gosto muito de jogar, adoro jogar com bola. Aliás, esse é o meu estilo preferido: é posse. Adoro ter. Tenho essa necessidade de tê-la, mas sem bola tenho uma intensidade muito grande. Portanto, considero-me um jogador completo. E pronto, é isso. Qual foi o jogo que te mais marcou atualmente? Se calhar tive muitos bons jogos na formação, sem dúvida, inclusive contra grandes clubes, mesmo internacionais. Mas eu acho que foi o ano passado. A Irmezinho foi uma quarta-feira à noite. Estava um ambiente gigante, polícia por todo lado, uma segurança enorme. Ou seja, era um jogo muito importante para decidir quem iria ao apuramento de campeão. E de facto foi um jogo que me deu muita adrenalina, porque eu gosto desses grandes jogos. E acabou bem, portanto foi um momento espetacular. Fantástico mesmo. És feliz? Estou feliz porque tenho tudo o que preciso, tenho uma família que me apoia para onde quer que vá e continuo a jogar futebol e a sonhar. Isso faz-me feliz.